Olá pessoal do canal, tudo bem? Hoje vamos falar sobre psicoterapia. Vamos começar com um filme chamado O Silêncio dos Inocentes, 1991, do diretor Jonathan Demme. Esse filme ganhou o Oscar daquele ano e também deu o Oscar de melhor ator e atriz para o casal protagonista. Clarice Starling, interpretada pela Judy Foster, e Hannibal Lecter, interpretado por Anthony Hopkins. Vamos começar pela Clarice. Clarice Starling é uma detetive do FBI, uma aspirante a detetive, que precisa de um grande caso para se firmar na profissão. Hannibal Lecter, um psiquiatra judiciário, forense, que acaba cometendo atos de canibalismo e vai parar numa prisão de segurança máxima. É feito um acordo para que ela entreviste o canibal, para que ela consiga dados para entender a mente de um outro psicopata que está sendo procurado pela polícia. Como esse psicopata é difícil de pegar, então ela precisa que um outro psicopata dê a ela elementos para poder montar o quebra-cabeças para prender esse novo psicopata. Bom, então o que a Clarice quer? Resolver o caso. O que o Hannibal Lecter ganha com isso? Ele mantém a sua mente ocupada. Ele satisfaz a sua curiosidade mórbida, principalmente a respeito da vida sexual, erótica da Clarice. Então, a cada pergunta que ela faz, ele tem direito a fazer uma pergunta. Ela faz uma pergunta de ordem psicológica, técnica, e ele uma de natureza psicológica, erótica, sexual. É nesse jogo que se dá o filme Silêncio dos Inocentes. Esse filme faz com que a gente mergulhe nos abismos do ser, nos abismos de pessoas tão diferentes. Com isso, a gente vai também mergulhando no aspecto sombrio da mente e percebendo que toda pessoa tem esse aspecto sombrio, que nem sempre vem à tona porque as situações não obrigam a isso. No caso, o Hannibal vai forçando a Clarice a descobrir as suas fraquezas, a enfrentar os seus medos, e aos poucos ela vai conseguindo fazer isso com um certo brilhantismo. O outro filme, Instinto, de 1999, ele coloca já a questão direto. O homem é um animal racional? Talvez essa afirmação tenha nos feito acreditar na racionalidade humana, mas o fato é que isso pode ser colocado em questão. Aliás, olhando para a história da humanidade, a gente vê muito que a história confirma a hegemonia do instinto, ao invés da supremacia da razão, como queriam muitos filósofos. No filme, o Theo Calder é interpretado pelo Cuba Gooding Jr., o Ethan Powell é interpretado novamente pelo Anthony Hopkins. Aqui temos um caso diferente. O Ethan Powell, ele é um primatólogo, um homem que trabalha com animais, com macacos, ele estuda esses animais e num determinado dia, para defender esses macacos, ele é obrigado a matar certos caçadores de macacos. E aí isso vai fazer com que ele seja preso, levado para também um hospital psiquiátrico, e lá ele vai ser tratado por um psiquiatra iniciante, que é o Theo Calder. Então, de um lado, um inexperiente, e do outro lado, um homem muito sagaz, muito esperto. Para o Theo Calder, era apenas mais um trabalho. Porém, esse trabalho acaba se tornando uma encruzilhada na sua vida, uma vez que ele é obrigado a rever todos os seus conceitos, princípios e até mesmo a sua formação ética e profissional. Nesse caso, a psicoterapia vai exigir dele muita abertura para entender o paciente, para entender o contexto no qual as coisas se deram, para tentar ajudá-lo, para tentar entrar no mundo daquele paciente e, digamos, colocar os elementos ali necessários para ajudá-lo. Ele vai precisar elucidar os pontos obscuros da mente do Ethan para depois conseguir traçar o seu diagnóstico e explicar os desvios de comportamento do seu paciente. Esse relacionamento do Theo e do Ethan vai expondo as fragilidades de ambos, principalmente do Theo, mas também ele vai revelando as suas potencialidades, ou seja, ele se revela um ótimo psiquiatra. Numa parte do filme, talvez a melhor de todas, sob pressão, o Theo acaba tendo que responder o que ele perdeu.
e ele não pode se dar ao luxo de errar a resposta porque o Ethan está estrangulando ele e se ele errar a resposta ele pode até ser morto. E ele tem que responder o que você perdeu. E aí depois de algumas tentativas ele responde: eu perdi as minhas ilusões. Então essas ilusões seriam aquelas ideias que ele tinha antes de começar a psicoterapia, o tratamento. Ele tinha a ideia de que ele era superpotente, de que ele era capaz de fazer qualquer coisa, ele era arrogante, super confiante, mas ele teve que se refazer, rever, teve que assumir toda uma humildade para poder ter alguma eficiência no caso. Então, esses dois filmes trazem a psicoterapia em dois casos extremos, né, de violência de pacientes com psicopatologias, mas dois protagonistas ali que conseguem, cada um ao seu modo, resolver o quebra-cabeças, resolver o problema e crescer com a situação. Espero que vocês tenham gostado, deem like e nos vemos no próximo vídeo.